que a gente vê aqui? Atmosfera, satélite, e de repente eu vejo o Sol, né? Um Sol. O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo o raio solar, ele vem aqui, certo? E aí eu tenho uma outra seta que vem para cá, lá pro satélite. Sensoriamento remoto, né? Ó, raio do Sol e ele volta pro satélite. Raio de Sol e ele volta pro satélite. Rodovia, raio de Sol, ele volta para o satélite. Raio de Sol, ele volta para o satélite. O que eu estou vendo aqui? Qual que é o nome, tá? Qual que é o nome desse conceito aqui? E aí, o que eu posso relacionar? Quando eu quero que você memorize isso aqui, porque eu já falei numa outra aula, tá? Toda vez que a questão trazer Sol, raio, uma seta assim, tá? E voltando para algum satélite, automaticamente você tem que pensar no quê? Fenômenos ondulatórios. Você tem que pensar em reflexão. Reflexão. São raios solares que estão sendo refletidos. Em contexto de geografia, tem a ver um pouquinho, daqui a pouco, não é tanto o efeito estufa, mas tem a ver também. Num contexto de geografia, tá? Nós chamamos esse processo de reflexão de albedo. Nós chamamos isso aqui de albedos dos corpos físicos. Mais uma questão que você tinha que acertar em 15 segundos, 10 segundos. Albedo dos corpos físicos. Corpos físicos. O que significa albedo dos corpos físicos? Significa basicamente qual o grau de refletividade que corpos físicos possuem. Que pode ir de 0 até 1. 0, 0%, 1, reflexão máxima. Existem corpos físicos que refletem muito. Existem corpos físicos que refletem pouco. Por exemplo, a areia e o gelo têm um grau de reflexão muito alto. Eles refletem muito, tá? Então, areia, gelo, reflete bastante os raios. Sabe o que não reflete muito? Asfalto. Asfalto não tem um bom albedo. É muito simples. Imagine quando você tem um gelo, aquela neve assim. Tá vendo como ela engana? Ou uma areia. Sabe quando você vê lá aquela areia lá e aí você não consegue, parece ter uma miragem? Isso é por causa do albedo, os albedos do corpo físico, a refletividade do sol. Mas rodovias escuras ali, elas tendem a absorver esses raios solares. E quando elas absorvem, elas provocam calor. Esse é um conteúdo importantíssimo da prova. Por quê? Se eu fosse só responder essa questão, ela perguntaria: a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada, que no caso é o GPS, né, monitoramento remoto, utilizado na agricultura, utilizado para mapear territórios, depende da variação do quê? Do albedo dos corpos físicos, porque é assim que o GPS funciona, a partir do grau de refletividade. É assim que ele consegue mapear as estruturas. Por quê? Imagine que ele quer mapear aqui a altura do relevo, entendeu? Ele vai medir a distância da refletividade, quando bate aqui e quando volta, não é? Ué, se voltou mais rápido, você calcula a velocidade de deslocamento. Deslocamento pelo tempo, você calculou a velocidade de deslocamento, né? Você vai ver ali a propagação daquele raio. Velocidade de deslocamento é o grau de refletividade, tem que bater e voltar. O GPS, ele tá aqui. Ele manda, pum, bate e volta, bate e volta. Ele vai calculando isso. Ele consegue, através disso, mapear territórios, mapear para a agricultura, tá certo? E a gente tem várias estruturas que possuem um bom albedo e outras que possuem poucos albedos, ou seja, elas não conseguem refletir tão bem. Dentro do contexto muito importante, deixa eu relacionar isso aqui e elevar um pouquinho mais seu nível, tá? Aí, depois dessa explicação aqui, tá? Você vai ver como é importante a correção dessa aula. Sabe como vai cair albedos na sua prova? Você não imaginava isso. Sabe como vai cair albedos? Ilhas de calor. Vamos lá? Como assim ilhas de calor, Renato? A gente tem a cidade. Imagine o seguinte, nessa cidade eu vou desmatar, tirei as árvores, tá? Tirei as árvores e coloco um monte de asfalto. Um monte de asfalto. O que eu já te falei ali? Que asfalto tem uma grande característica, tem um baixo albedo e absorve muito calor. Como o asfalto absorve muito calor, ele deixa essa região mais quente. E essa é uma característica, tá, das ilhas de calor que são formadas em grandes centros urbanos. A justificação das ilhas de calor é você pensar, ué, mas por que é mais quente na cidade e não tão quente, às vezes, na floresta? Primeira explicação, as árvores têm a questão das umidades, né? Ela retém umidade e isso faz com que a gente ajude ali, né? Então, por isso que a gente precisa ter essa questão do arborismo, tá? Ajuda na umidade. Mas uma segunda explicação é você pensar, não, mas eu tô numa mesma região, por que o centro da cidade é muito quente e por que eu já vou para uma outra região que tem uma outra arvorezinha ali já não é tanto? Ora, porque as folhas das árvores ajudam no albedo, bater os raios solares, refletir esses raios solares. O grande ponto é o asfalto. Quando você pisa,
e tá batendo só sol ali nele, dá pra fritar um ovo. Por quê? Porque ele absorve muito calor. Como ele absorve, ele provoca esse fenômeno das ilhas de calor. Isso também está relacionado ali, ilhas de calor, está relacionado ao albedo dos corpos físicos. Mais uma vez, extraindo leite de pedra aqui para vocês, tá? Em relação ao conteúdo. O GPS é um clássico, mas eu prevejo que pode cair na sua prova do Enem, falando de ilhas de calor relacionado também aos albedos dos corpos físicos, tá certo? Bem interessante aqui de você pegar aqui essa questão, tá? Profundidade do lençol freático. Não tem muita relação ali, tá? Não tem muita relação com o GPS. Porque perceba o GPS. O GPS, digamos que aqui eu tenho a profundidade ali, né, do mar, ali, a profundidade ali do lençol freático. Mas percebe que o lençol freático, ele tá abaixo da terra. O GPS, ele tá vendo a refletividade. Vai refletir, vai bater na terra e vai voltar nele. Então, o GPS não vai conseguir mensurar ali a profundidade do lençol freático. Ele não é muito para isso, tá? Ele é um sensoramento remoto, ele vem meio que por cima ali, mas ele não consegue medir adequadamente a profundidade. Existem outros equipamentos já que conseguem medir bem a profundidade. Aí vai entrar a questão térmica, a questão de ver calor e tudo mais, para ver a profundidade. Não bem esse GPS está sendo demonstrado na imagem. Campo magnético terrestre. Bom, o campo magnético terrestre não tem grande influência no GPS. O campo magnético terrestre, ele vai influenciar, pessoal, em outras características, né? Como ondas eletromagnéticas ali, ele pode influenciar, ou até mesmo na bússola, né? Sabe que a bússola é utilizada ali para navegação. Dependendo ali, né, a variação do campo magnético, a bússola, ela pode acabar ficando um pouco maluca, você não tem uma boa orientação ali daquela bússola, tá? E ela pode afetar nisso, mas não na questão do GPS, que é só o monitoramento, a vista do território por cima. Qualidade dos recursos minerais. Cuidado, tá? Diferentes rochas podem ter diferentes albedos, mas não é de acordo com a característica da qualidade. Ah, um mineral com maior qualidade vai ter um albedo diferente, uma refletividade do sol diferente. Não é essa a grande característica. Rochas possuem refletividade diferente, a gente consegue mapear e encontrar locais potenciais de minério através desse sensoramento remoto. Inclusive, o GPS é utilizado para isso também, para você encontrar áreas potenciais de mineração, vendo através do albedo, tá certo? Mas não é a qualidade dos minerais aqui que vai influenciar em grande característica. Movimento de translação planetária. Toda vez que a prova falar sobre translação ou rotação, você tem que pensar nos fenômenos ou de dia e noite, que é a rotação em torno do próprio eixo, 24 horas, e translação, você tem que pensar nas estações do ano, tá certo? Você tem que pensar ali, então, solstício, equinócio, translação, ou seja, um entorno ali do Sol, né? Muita atenção desse movimento, né? Você pensar ali em torno, imagina que aqui a gente tem o Sol, certo? E aqui a gente tem a Terra, tá? Sempre você pensar na rotação do Sol em relação a afélio e periélio, né? Pode cair na sua prova, né? Qual que é a diferença ali, afélio e periélio? Um momento você está mais próximo do Sol, outro momento você está mais longe. Isso influencia também ali nas estações do ano. Isso pode cair na sua prova também. Fica bem ligado quanto a isso. E lembre-se sempre que existe ainda a rotação da Lua ali, né? A órbita da Lua em relação à Terra. Tá? E pode cair até mesmo na sua prova um fenômeno, um asteroide forte aí, agora tá muito forte para cair esse ano, né? Mas talvez nos próximos anos, talvez você esteja vendo essa live aqui já para o Enem 2026, tá? Fica ligado aí no famoso 3I Atlas, tá? Que é um provável asteroide que pesa aí 33 bilhões de toneladas, tá? E tá passando aí na órbita próxima à órbita de Marte, ali, né? Dando um rasante próximo à órbita de Marte. Isso pode cair no Enem, relacionando também o conceito aqui de movimentos da Terra, translação, rotação, e cair também em relação a esses asteroides. O porquê que ele faz esse movimento, por que o movimento dele muda, qual que é a ação gravitacional, em física pode cair sobre leis de Kepler. Então já fica ligado aí para você levar um pouco mais o seu nível, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.